Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e importante para o Serviço Público de Saúde. É um tema que gera normalmente discussões, polêmicas, e é importante a gente dar início a pelo menos uma discussão que tenha algum fundamento legal, além as outras nuances que porventura esse tema vai suscitar. E para isso nós vamos usar um texto da doutora Leni Santos, que é uma advogada sanitarista, é coordenadora do curso de especialização em Direito Sanitário do Instituto de Direito Sanitário do Brasil. Então é uma pessoa que tem uma reputação muito grande na área e ela escreveu um texto chamado Organizações Sociais da Área da Saúde, Reflexões. Então é em cima desse texto que eu gostaria de comentar alguns detalhes referentes a esse assunto. Então, organizações sociais na saúde já é uma coisa que, por lei, ela já foi aprovada em 1998, através da Lei Federal 9.637. Portanto, ela já existe, já tem respaldo legal, apesar de muitas polêmicas existirem em relação a esse assunto, pois desde aquela época ainda até hoje perduram algumas dúvidas. As organizações sociais floresceram na área da saúde em quase todas as administrações. Hoje nós temos organizações sociais, as conhecidas OS, tanto na esfera municipal, estadual e federal. No mesmo ano da sua criação, já tivemos a primeira ação direta de inconstitucionalidade referente a essa lei que criou as OS. Então, as avaliações sobre sua gestão são diversas. Nós temos avaliações positivas, algumas boas, e outras avaliações ruins, algumas questionáveis. Mesmo no meio jurídico, esses questionamentos existem. Então, por exemplo, o Gustavo Justino de Oliveira, ele defende as organizações sociais. Já o Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello já é contrário às organizações sociais. Então, é um tema que não é um tema fácil de discussão. Então, é importante a gente começar a conhecer um pouco mais sobre isso. E ao longo desses anos, estados e municípios editaram leis instituindo algum modelo para as suas administrações, replicando grande parte do texto do que consta na lei federal. Alguns, como o Estado de São Paulo, introduziu alterações substanciais na sua legislação comparativamente com a legislação federal, né? Uma das coisas que o Estado de São Paulo retirou da sua lei estadual foi a questão da governança da entidade qualificada como organização social. Pois na lei federal, essa exigência se encontra em seu artigo 3º. Então, o que é que diz lá no artigo 3º da lei federal? Diz que é importante que as organizações sociais qualificadas de entes privados sem finalidades lucrativas, entendido esse caso como a publicização, como a substituição direta de um serviço público por entidades civis sem fins lucrativos, mediante celebração de um contrato de gestão e após serem qualificadas pelo governo, que deverá avaliar se atendem aos requisitos legais e são idôneas e têm capacidade técnica. São dois requisitos importantes a serem exigidos de qualquer organização social em saúde que porventura venha a ser qualificadas, que é a idoneidade e a sua capacidade técnica realmente reconhecida. Lá no artigo 3º, o Conselho diz que o Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados para fins de atendimento dos requisitos de qualificação
os seguintes critérios básicos. Preste atenção que esses critérios são muito importantes. Primeiro, ser composto por de 20% a 40% de membros natos representantes do poder público definidos pelo Estatuto da entidade. Então, isso é um critério muito importante porque na composição do seu quadro, entre 20% e 40% dos membros natos desse conselho, do Conselho Administrativo da OAS, deve ser representantes do poder público. É a presença firme e constante de representantes do poder público na administração dessa organização social. Pois o governo federal, naquela oportunidade, entendeu que na edição dessa lei, da Lei 9.637 de 1988, que a transferência para o setor privado social de serviços públicos de natureza contínua deveria ser permanente, resguardada sempre o monitoramento do gestor público sobre as entidades prestadoras em prol do interesse público, quando então podem ver-se destituídas do transpasso do serviço público. Então é importante que o gestor público tenha representantes nesse conselho para que o interesse público seja mantido e seja reconhecido, né? Daí a importância de haver nos órgãos de governança a presença pública. Isso é importante. Não sei se existem outras situações, mas a gente fica preocupado porque dentro desse processo de governança pública, o gestor público não pode só assinar um contrato e esperar os resultados aparecerem. Não, ele tem que acompanhar. Por isso que eu sempre uso aquela frase, que é uma frase que eu aprendi com o Dr. Gilson Carvalho, que diz assim: orai e vigiai. Então, o vigiar por parte do poder público sobre as organizações sociais é de suma importância. Assim, então, na lei federal, a regulação do setor público sobre a saúde financeira, a idoneidade da gestão e a capacidade operativa da organização social é garantida pela presença de membros no setor público e da sociedade no seu conselho de administração, conforme determina a lei. Não podemos deixar isso passar sem esse item importantíssimo. Sendo assim, a qualidade e a eficácia dos serviços deve ser objeto de fiscalização e controle permanentes pelo órgão supervisor do contrato de gestão. Então, aí é outra coisa que a gente precisa estar atento, que é uma comissão de acompanhamento desse contrato que supervisione o objeto tanto dos resultados quanto da qualidade dos serviços prestados, né? Isso deve ser feito periodicamente para os ajustes necessários que assim se façam, tá? Nesse modelo, não há previsão de novos chamamentos públicos para a substituição de uma OAS por outra dentro de um determinado prazo. A lei prevê apenas a possibilidade de desqualificação da entidade por má gestão ou por interesse público específico. Então, o contrato não é uma coisa eterna, ele pode também ser suspenso ou cancelado, desde que exista interesse por parte do serviço público. Não é porque a gente fez um contrato que a gente abandonou aquela empresa que está nos oferecendo um serviço para a população usuária do sistema de saúde. Então, essa qualificação é muito importante. Transferida a outra mediante termo de concessão de uso do bem público, por se tratar de patrimônio público. Todo o patrimônio existente dentro daquela instituição que foi contratualizada com a organização social, ele é de caráter público. Os que já existiam no momento do contrato, assim como todos os bens móveis e imóveis que porventura sejam adquiridos após o contrato da organização social. Isso se torna um bem público. Ele não é vinculado à organização social, ele não se transforma num bem privado. Nas organizações sociais da maioria dos entes federativos, essa
prática não se repete. Isso é uma coisa que, por isso que a gente tem algumas dúvidas. Então, é importante, na hora da construção de um contrato com alguma organização social, que esses detalhes sejam vistos minuciosamente. Pois, além de não prever, muitas vezes a participação do poder público na instância máxima de governança da entidade qualificada, frequentemente, quando o contrato de gestão expira, os contratos por prazo de 4 anos, geralmente, faz-se nova convocação pública, podendo, então, haver mudanças de organização social. Ora, em se tratando de parcerias para a prestação de serviços essenciais à população, como é o caso da saúde, de natureza continuada, que não podem ser interrompidos, essa é uma questão muito relevante. A gente não pode, a cada 4 anos, mudar de organização social, a Deus dará, porque isso traz um transtorno para muita gente, não é só para a prestação continuada, mas para próprios empregados dessa instituição, que vão se mudar a organização social, tem todo um trabalho para passar para outra organização social. Então, em se tratando de parcerias para a prestação de serviços essenciais, reforçando, a população de natureza continuada que não pode ser interrompida, essa é uma questão muito relevante. No caso da saúde, não se pode organizar um hospital, por exemplo, e após 4 anos, caso o contrato não venha a ser renovado, haver substituição de todo o pessoal técnico de dentro daquela instituição. Pois se foram contratados pelaquela organização social, por não ser possível também haver o transpasse desses trabalhadores de uma pessoa jurídica para outra. Não dá para a gente mudar os funcionários de uma organização social que teve o seu contrato encerrado para outra que porventura entre, porque isso dá um trabalho e exige uma legislação muito rigorosa. Então a gente precisa estar atento para que esses prejuízos para a população e para quem está atuando naquela instituição não venha a ocorrer. Pois os custos da demissão sob os aspectos financeiros, técnico, profissional e humano podem ser um grande transtorno para o serviço público e seus usuários. Alguns contratos de gestão disciplinam essa questão criando um fundo para cobrir as despesas com as rescisões. Então isso é uma coisa importante a ser vista, porque em caso de mudanças de organização social, tem que ter previsto em lei como se fará essas mudanças. Então, nessa proposta aqui, alguns contratos de gestão disciplinam a criação de um fundo para cobrir essas despesas. Pensando no hospital, vamos dar um exemplo, pensando num hospital de 300 leitos, por exemplo, se houver demissões de seu pessoal porque o contrato com a UES não foi renovado, certamente haverá um caos naquele serviço. Imagina, ao final do 4º ano, encerra-se o contrato com aquela OS e todos os servidores de um hospital que, nesse exemplo de 300 leitos, vai ser demitido? Como ficaria, então, a assistência prestada àquela população? O novo contratado deverá realizar novas contratações, que somente poderão ser os mesmos trabalhadores demitidos se não houver a exigência de processo seletivo. Fato em discussão em vários tribunais de contas, que tendem a exigir tal procedimento, ainda que de modo mais simplificado. Afora a perda de pessoal capacitado, os custos com demissões não são poucos. Então é importante a gente estar preocupado com a questão das questões financeiras, assim como também com as questões de perda de capacidade técnica que a gente constrói ao longo de alguns anos. Se o governo federal, à época, pretendeu criar um modelo de colaboração mais seguro e perene, análogo ao de uma entidade paraestatal, como o Serviço Social Autônomo, com fundamento e finalidades diversas, o qual tem prazo de duração indeterminado, não havendo substituição em curto prazo. Isso não prosperou verdadeiramente, pelo menos nos estados e municípios brasileiros que legislam sobre as organizações sociais. As organizações sociais não se transformou em uma entidade paraestatal, com prazo de duração indeterminado e governança monitorada pelo poder público, à exceção das federais. Por outro lado, também não pode ser considerada uma parceria análogo à das concessões, uma vez que, na concessão, a competência é exclusiva do poder público. A política tarifária, os contratados são de longo prazo, de 20 a 30 anos,
cabendo ao concessionário a qualquer tempo arcar com os custos dos serviços concedidos, pessoal, estrutura, bens. Não é o caso das organizações sociais de saúde. Nas organizações sociais estaduais e municipais, o fomento público para a cobertura dos custos e a própria sustentabilidade da entidade são eminentemente públicos, por não haver a cobrança de tarifas do usuário do serviço, como é o caso da saúde, que tem asseguradas a universalidade do acesso e a gratuidade do serviço no Sistema Público de Saúde, o SUS. Esses são dois princípios que não se podem ser esquecidos: a universalidade do acesso e a gratuidade do serviço. Não é porque mudou do serviço público para uma organização social que ela vai ter o direito de cobrar 1 centavo de qualquer usuário. Não pode. O acesso é universal e é gratuito, como se fosse no serviço público próprio. Na realidade, somente a gestão é privada, porque todos os custos são arcados pelo poder público, mediante repasses de recursos pelo contrato de gestão, sendo os serviços também públicos. A única diferença é que a gestão daquela instituição que é pública foi passada para as mãos da gestão privada, mas a essência continua a mesma. Contudo, sendo a organização social a gestora dos serviços, ela precisa contratar em seu nome profissionais, adquirir bens, celebrar contratos de prestação de serviços, etc. Cada organização social é uma pessoa jurídica distinta. O rompimento desse contrato faz com que todo o pessoal contratado em seu nome deva ser retirado do serviço público gerido pela OS. Por isso, não há, como ocorre nas fusões e incorporações da empresa, a transferência de seus trabalhadores para a nova pessoa jurídica. No caso da OS, estamos simplesmente falando em cessação de contrato de gestão, vínculo que lhe permite a gestão do serviço público. Rompido esse vínculo, tudo se desfaz. Diversos jurídicas, entre eles Eli Lopes Meirelles, entendem que o Serviço Social Autônomo, criando autorização legislativas, tipo SENAC, SESC, são serviços paraestatais, que não é o caso da OS. Né? Então, no caso da rescisão, que aí vem que seria um dos problemas, o problema acaba caindo nas mãos do poder público. Por isso que tem que ser muito bem escolhido, visto que é a sua obrigação assegurar que os serviços não sejam interrompidos e nem percam a qualidade existente. Substituir uma OS por outra significa também substituir mão de obra, contrato, perdas de conhecimento e capacidade profissional adquiridas pela OS de saída. Quem arca com esse ônus? O próprio poder público, que não tem oficialmente nenhuma responsabilidade como empregador. Essas substituições periódicas de OS são um transtorno sobre todos os pontos de vista. Então, a escolha de uma organização social é importantíssima para que a gente não tenha mudanças frequentes e prejuízos constantes. Há, portanto, de se repensar o modelo das OS na saúde para extrair-lhes deficiências que possam ocasionar prejuízos ao serviço público e, se o modelo tiver virtudes, que elas sejam ressaltadas sem riscos. Então, é uma decisão muito importante, madura, que precisa da discussão profunda com todos os interessados. Então, a doutora Eleni deixa nesse texto, doutora Eleni Santos deixa nesse texto algumas dicas. As organizações sociais em saúde têm amparo legal, pois foi introduzida pela Lei Federal 9.637 de 1998. As avaliações sobre sua gestão são diversas, às vezes boas, às vezes ruins. Depende muito da instituição que assumir a sua administração, assim como do acompanhamento rigoroso por parte do gestor público. Outra coisa, é necessário conter na legislação do município a previsão da representação do poder público no órgão máximo de governança da entidade qualificada como OS, até porque na lei federal essa exigência existe. As organizações sociais são eminentemente públicas, por não haver cobrança de tarifas do usuário do serviço, como é o caso da saúde, que tem asseguradas a universalidade do acesso e a gratuidade dos serviços. Na realidade, somente a gestão é privada, porque todos os custos arrecadados pelo poder público mediante repasse de recursos pelo contrato de gestão, sendo os serviços também públicos. Então, muda a gestão da entidade e não o caráter dela.
Há, portanto, que se repensar o modelo de OS na saúde para extrair, então, as deficiências que possam ocasionar prejuízo ao serviço público e, se o modelo tiver virtudes, que deve ter, que elas sejam ressaltadas, sem risco aos usuários e ao próprio gestor público. Então fica aqui uma coisa a ser pensada. Organizações sociais é uma questão legal? É. Mas tem que ser muito bem pensada e muito bem construída para que a gente evite transtornos futuros. Tanto para aqueles servidores, funcionários que atuam nela, e principalmente para os usuários desse serviço, que devem exigir qualidade e resultado com recursos públicos que é transferido para elas. Então, é um texto de suma importância para ser conhecido por quem está, nesse momento, pensando em discutir uma organização social em seus municípios. Um abraço e até a próxima.